Tivemos a oportunidade aí de acompanhar no tutorial número 105 uma animação básica que foi um exercício utilizando aquele addon denominado Animal, que é um addon de animação de textura. Vamos fazer um segundo exercício aqui para ver de que outra forma a gente também pode utilizar essa textura. Deixo bem claro que esse addon e essa aplicação ela tem uma diversidade de funcionalidades. Então, deixarei aqui os dois mais básicos para que vocês possam compreender um pouco o addon. Então vamos ativar o nosso addon aqui na nossa janela de trabalho. Vamos vir aqui no menu File, na parte superior. E aqui nesse menu, na guia denominada User Preference, que é a preferência de usuários, que pode ser acionado também com Ctrl Alt U, eu vou clicar com o botão esquerdo. Eu abro a janela de configurações. E aqui onde eu tenho addons, eu vou clicar nessa guia. E nessa lupinha que aparece aqui, eu vou digitar ANIM de Maria. E aqui eu já posso ver o meu addon já fluindo aqui nessas seleções que apareceram disponíveis aqui. Então eu vou vir aqui nessa caixinha, clicar aqui com o botão esquerdo, ativá-lo. Como eu não quero que ele inicialize novamente, basta que eu saia daqui e eu posso utilizá-lo durante esse processo em que eu estou utilizando o programa Blender. Então vamos lá. O nosso outro exemplo de utilização aqui da textura é a texturização de um objeto esférico para fazê-lo com que ele se transforme numa espécie de um planeta e fique girando em órbita. Vamos lá então mudar o nosso objeto aqui, selecionando o cubo com o botão direito, clicando X, deletando e adicionando aqui onde eu tenho o cursor 3D com o atalho Shift A, uma mesh primitiva padrão UV-esfera. E aqui eu já coloquei a minha esfera, vou aproximá-la com o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de zoom. E com essa visão aqui do meu objeto, eu posso perceber que a sua superfície aqui está meio rude. Vamos dar então um smooth aqui para suavizar essa superfície da esfera. Então vamos vir aqui na lateral esquerda, na Tool Shelf, na guia Tools, aqui na opção Shading, eu vou clicar em Smooth e aí eu aliso o meu objeto. Vou mudar a visão desse objeto para uma visão de frente. Então eu vou vir aqui em View, vou clicar Front e vou mudar o tipo de visão que eu estou observando aqui, que já é de perspectiva ainda, para visão ortográfica. Então eu venho aqui, eu posso teclar a tecla número 5, e eu uso a visão que me permite trabalhar com dois eixos, que é a visão ortográfica. E aqui, com o meu objeto já sendo visualizado, vamos então aplicar aí a nossa animação de textura nesse objeto. Como é que eu vou fazer então esse procedimento? Eu vou, antes de mais nada, procurar aquela guia que foi criada aqui com o addon que nós adicionamos, denominado Animal, tá vendo aqui? E vou clicar nessa opção UVS, que vai me permitir trabalhar com a animação da textura desse objeto. Então clico aqui nessa caixinha, as demais eu não preciso clicar. Vou então dar um F12 para renderizar a cena, para eu perceber como é que eu estou vendo o meu objeto esférico. Nós podemos perceber que o nosso objeto está sendo visualizado dessa forma pela nossa lente da câmera. Vou sair daqui com ESC e vou então utilizar-me aqui desse cantinho superior direito aqui da nossa janela de trabalho. Vou encostar o cursor, repare que ele se transformou numa cruz e vou direcionar para a esquerda e aí eu divido a minha janela em duas. Na segunda janela, vocês podem ver que eu estou utilizando também a 3D View e aparece aqui a barra Tool Shelf. Para eu desabilitar a barra Tool Shelf dessa segunda janela, basta eu encostar o cursor nela, na janela, clicar a letra T e aqui eu tenho duas janelas com a mesma visão. Essa segunda janela aqui eu vou mudar o modo para o modo denominado UV Image Editor, que é o que vai me permitir trabalhar com a possibilidade de inserir uma textura junto a esse objeto aqui. E nessa primeira janela, eu vou vir aqui na parte inferior, naquela caixa de objetos, eu vou mudar de Object Mode para Edit Mode, ou seja, um modo de edição. E vamos então aplicar a esse nosso objeto esférico aqui um elemento que vai ser a textura, que vai nos dar a aparência de um planeta aqui diferente girando na nossa área. Então o que eu irei fazer é aqui nessa segunda janela, na parte inferior eu posso perceber que eu tenho aqui ó, a opção dessa pastinha aqui que eu clico e aí eu tenho como abrir algum diretório aqui dentro do meu computador, onde eu vou buscar uma textura qualquer, vou utilizar-me dessa textura aqui.
clicar nela, vou dar o Open Image, o Image. E agora, para eu poder ver a minha textura que foi aplicada aqui nessa área, já que ela foi carregada, vocês podem ver que está aqui o nome da textura, eu tenho que vir aqui, desativar a seleção desse objeto que está no modo de edição, e vocês vão ver a minha textura já aqui funcionando na segunda janela, e aqui eu vou, na caixa de seleção de modos na parte inferior, selecionar a opção de trabalhar com arestas. Lembra-se aqueles 3 cubinhos que ficam aqui embaixo? Eu clico no do meio, que me permite trabalhar com as arestas, e agora com o botão direito eu posso selecionar qualquer aresta aqui do objeto. Eu vou selecionar justamente essa aresta que fica aqui no centro, de cima a baixo. E vou me utilizar da tecla Alt, clicando com o botão direito sobre uma delas. Verifique que quando eu faço isso, ele faz um loop de seleção de todas as arestas que compõem essa linha. E com esse loop feito, eu uso o atalho Ctrl E, que abre o menu de arestas, que é o Edge, tá? E aqui eu vou buscar essa opção denominada Mark Sim. Com o Mark Sim, eu clico e eu marquei esse ponto aqui, que é o ponto onde eu vou querer cortar o meu objeto para desembrulhar e fazer com que a forma dele venha para cima dessa textura que está aqui na segunda janela. Como é que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou dar a tecla A para desativar aqui nessa janela, que é a primeira, a nossa linha que foi selecionada. Vocês podem ver que existe uma linha numa cor laranja mais forte, é o Mark Sim que foi aplicado, e vou ativar todo o objeto clicando A novamente. Com o nosso objeto aqui já todo selecionado, eu vou clicar o atalho com a tecla U, que me permite abrir o menu suspenso denominado VMaping. E vou aplicar justamente aquela opção Unwrap, que me permite desembrulhar a partir dessa seleção que eu fiz aí, cortando o objeto. E vocês vão verificar que aqui eu vou ter a minha malha cortada do objeto e em cima da textura que eu tinha carregado anteriormente. Para eu poder ver a minha malha ativa aqui nessa janela, eu clico a tecla A com o meu cursor sobre ela. Repare que o meu objeto foi todo já selecionado. E aqui eu vou clicar o VS, vocês podem ver. Onde eu tenho um VS, eu vou escolher essa opção Pack Islands. Com isso eu ajusto a minha forma que foi cortada desse círculo aqui na minha janela, o V-Edit Image. E aqui agora eu vou fazer a aplicação de visualização desse objeto que foi seccionado junto à textura. Como é que eu posso ver isso aqui na primeira janela? Eu tenho que sair do modo Viewport sólido, que é esse modo que nós estamos utilizando, e vamos entrar no modo Texture. E aqui eu já vejo mais ou menos o meu objeto sendo procedido com a sua iluminação. Vamos ver como é que está essa iluminação. Vamos dar um F12 aqui para ver como é que está o nosso cenário. É dessa forma que nós vamos ver o objeto. A iluminação aqui está razoável. Para eu melhorar um pouco mais essa iluminação, eu posso simplesmente dar um ESC. Vamos voltar aqui para o Object Mode. Vamos dar um zoom com aquela rodinha do meio do mouse. Eu tenho a minha lâmpada aqui, que é o objeto de luminosidade. Vou selecioná-lo com o botão direito. E na caixa de propriedades de lâmpadas, aqui na barra de propriedades, que é esse ícone aqui, eu vou clicar. Onde eu tenho a energia aqui, eu vou aumentar a intensidade dessa lâmpada. Quando eu der o F12 agora, verifique que melhorou um pouco mais a luminosidade do objeto. Vocês vão perceber que, tendo mesmo aplicado a textura ao objeto, aqui no modo F12 renderizado eu não estou vendo a textura. Por quê? Porque é necessário, vou sair daqui com ESC, selecionar o objeto, e com esse objeto selecionado é necessário que eu crie um material para ele, uma textura, para que possa fazer com que surja a aparência da textura no processo de renderização. Mas antes disso, o que nós iremos fazer é voltar para o Edit Mode na primeira janela, vamos aproximar o nosso objeto e vamos criar a nossa animação básica aqui para fazer esse objeto girar, não manipulando esses manipuladores daqui, mas sim a textura do objeto. Como é que nós podemos fazer isso? Aqui no frame 0, eu vou clicar, que é o frame 1, na verdade, vocês podem ver aqui, ó. Eu vou vir aqui na guia Animation, no modo Edit, onde eu tenho Animal, que é o nosso addon. Aqui onde eu tenho essa opção Insert, eu vou clicar com o botão esquerdo. E aqui eu já inseri um primeiro quadro de animação, dando essa localização que está aqui nesse momento. Vou então, na minha timeline, clicar aqui nessa última
guia aqui, que é o frame 250. Verifique que no frame 1 ficou uma linha amarela, isso quer dizer que foi gravado a primeira animação de textura aqui. E aqui, clicando a minha tarja verde veio para cá, eu vou simplesmente com o meu cursor encostado nessa janela aqui, clicar a tecla G. E com o G eu tenho como deslocar o meu objeto dessa forma. Vou botar aqui nesse sentido mesmo, até esse ponto. Pode ser fora, não se preocupe com isso não. E vou voltar aqui para a minha guia Animation e criar o segundo quadro de animação nesse frame 250 com a nossa seção seccionada da esfera nesse ponto aqui agora. Então eu venho aqui, clico em Insert. E vocês podem ver, eu vou puxar minha barra verde para cá, ó, eu tenho um ponto que é uma animação aqui e outro ponto aqui. Se eu voltar para o frame número 1, aqui no modo de edição e der a animação, vocês não vão perceber a animação sendo feita. É necessário que eu vá para o modo Object, e no modo Object, quando eu der o Alt A ou Play aqui embaixo, verifique que a minha animação começa a surgir aqui nesse ponto. Não é uma animação bem trabalhada, apenas para servir de exemplo do que vocês podem fazer com a texturização, mas apenas para que você tenha noção como usar. Então, voltando ao primeiro quadro, vocês podem perceber que quando a gente anima aqui, quando chega no finalzinho, ele vai começando a dar uma parada. Para a gente corrigir isso, a gente pode fazer o seguinte: pode arrastar essa barra daqui, que é a timeline, que está embaixo, para cima um pouquinho. Eu vou mudar o tipo de janela aqui. Vou clicar no reloginho, que significa a timeline, e vou botar a janela denominada Graph Editor. E aqui no Graph Editor vocês vão ver aqui uma quantidade de linhas, que são as linhas que referem-se a essa animação procedida pelo animal. Para eu poder fazer com que a minha animação tenha uma velocidade constante, eu posso utilizar aqui a tecla V de Vale. Eu abro o menu denominado Set Keyframe Run Type e vou aqui escolher essa opção Vector. Tendo selecionado essa opção Vector, eu vou vir aqui agora na guia menu aqui da janela Graph Editor, denominada Channel. Eu vou escolher essa Extrapolation Mode e vou botar Linear Extrapolation e vou clicar. Quando eu for dar a minha animação, vamos retornar aqui a nossa janela para a timeline, clicando aqui nessa caixinha. Vou voltar aqui para a opção de vê-la no formato timeline. Quando eu der essa animação aqui embaixo, repare que a minha animação ela não tem a parada, ela vai ser no contínua. E aí eu já corrigi aquela questão da velocidade. Então, voltando à nossa guia, que é o quadro número 1 de animação, vamos corrigir aqui agora o F12. Se eu der o F12, verifique que eu ainda não tenho, mesmo com todo esse procedimento feito, a textura aplicada ao objeto. Então eu saio com ESC, e com o objeto selecionado aqui no modo Object Mode, eu vou vir aqui na guia, onde eu tenho a opção de criar Material. Vou clicar aqui nesse ícone. Repare que surgiu a opção de criar um material para esse objeto. Não mexerei em nada aqui. Voltarei aqui para essa guia em forma de um xadrez, que é a guia de textura. Vou clicar a opção New para criar um novo material, textura para esse objeto. E como eu já tenho a opção aqui Type em Image or Movie selecionado, eu vou vir aqui, ó, nessa janelinha, clicar com o botão esquerdo, vocês vão ver que a textura que eu tinha aplicado, ela está aqui. Eu vou selecionar com o botão esquerdo e voltando ao meu ícone de Material, eu vou agora dar um rolamento aqui da imagem, clicar em Fix Texture. Quando eu der o F12, vocês já vão ver aqui, ó, o meu objeto renderizado. Vamos então criar a animação, bem básica. Vou vir aqui no ícone da máquina fotográfica, vou escolher aqui o tipo de vídeo que eu queira fazer, vou escolher a opção 7620, que é o padrão que eu uso aqui no YouTube. Aqui eu vou deixar em 100%, e aqui onde eu tenho a guia denominada Output, que é a guia de saída do meu arquivo, eu vou clicar aqui nessa caixinha, dar um nome aqui para o meu arquivo. Vou botar aqui Animation. Posso escolher um diretório clicando nessa caixinha daqui, se eu quiser, ó. Clico aqui e posso vir aqui e adicionar o vídeo nesse diretório.
E posso agora também mudar o formato. Se eu der PNG, ele vai fazer uma diversidade de quadros, como se fosse frame a frame. Então, para melhorar isso, eu clico aqui nessa caixinha e mudo para o AVI JPEG, pois ele já faz um vídeo compactado e executável. Então eu vou vir aqui, clicar em RGB, e em Quality vou deixar no valor de 100%. Tendo já configurado a nossa saída do arquivo de vídeo, que vai ser a nossa animação, eu vou vir aqui na caixinha denominada Animation, vou clicar com o botão esquerdo e vocês vão ver agora aqui na minha primeira janela sendo renderizada a animação da aplicação do Animal sobre esse objeto esférico, que vai parecer um mundo em movimento. Vamos aguardar aqui, contando esses frames daqui de cima, o procedimento de 1 até 250, a depender do seu computador. Se for um computador que tem um bom processamento, faz-se rápido, caso não, demora um pouquinho. Então, como o meu não tem muita memória, só tem vagas lembranças, eu vou então aguardar chegar até o final para concluir aqui o nosso tutorial. E aqui, já tendo chegado no nosso frame de número 250, nós já temos a nossa animação aqui de textura procedida. Basta a gente vir aqui nesse guia na parte superior, em Play and Rendered Animation. Vamos aguardar até o nosso vídeo da animação ser executado. E aqui nós temos uma simples animação, onde nós não fizemos nenhuma animação nos manipuladores do objeto, mas sim na textura aplicada ao objeto. Então é isso, pessoal. A animação de textura, ela é uma animação. Deixa eu fechar essa janela aqui, vou encostar aqui e apontá-la nessa direção. Espero que vocês tenham tido uma noção básica aí de uso desse addon e bom proveito aí nos próximos projetos. Até a próxima!